Oi, pessoal, tudo bem? Amigos e amigas, estamos de volta aqui com Prosa com Bertaglia. E dessa vez nós vamos falar de um assunto extremamente interessante. Muvuca. Já ouviram falar em Muvuca? Nós vamos conversar sobre isso. E é um acrônimo que nasceu há muito tempo atrás, lá na década de 90. E nasceu com 4 letrinhas que eram muito características, muito interessantes. Era VUCA, né? E agora nós passamos para Muvuca. E o nosso convidado ele vai falar sobre o Muvuca também. Mas o que é o VUCA nesse nosso mundo que nós estamos vivendo aqui? Volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. Mas eu não vou contar toda a história, não. Quem vai conversar aqui no Prosa com a Bertaglia é um amigo, mais que amigo, é um irmão. É o Antônio Grandini. Oi, Grandini, grande amigo Grandini. Nós tivemos muito tempo juntos na Unilever, na nossa empresa, no Mesupra, e aqui até tem um motivo muito importante dessa nossa conversa. Nós estamos mudando de Mesupra para mais que VUCA, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas nesse tópico aqui, Grandini, nós vamos falar sobre o entendimento do mundo muvuca. O que você me conta sobre isso? Antes, porém, me fala um pouquinho mais para os nossos amigos do Mais Que VUCA, para depois entrarmos no Muvuca. Nossa, quanto VUCA! É um vuca-vuca, né? Um vucu-vucu. Isso daqui daqui a pouco parece ensaio de escola de samba. Tudo bem, Paulo? Legal. Obrigado por você ter me convidado. É um prazer. É muito legal. Sempre muito gostoso conversar com você. Eu acho que a linha é a linha da prosa mesmo, você está falando aí. Só que a prosa agora é digital, né? Nós tivemos aí boas conversas, né, que a gente teve a oportunidade de compartilhar aí bons momentos aí com o pessoal até pouco tempo atrás, e agora com essa situação em que estamos, né, veio toda essa restrição, né, do contato, então passamos até a prosa digital aqui, a prosa pelo Zoom. E eu acho que assim, quando nós pensamos, né, em tudo que nós estamos vivenciando, eu acho que ele acaba sendo um exemplo muito claro do que é esse mundo VUCA, né? Pelo qual, na verdade, não é nem questão de dizer que nós estamos passando por ele, né? Nós estamos vivendo no meio de um mundo, né, onde as coisas, de fato, estão acontecendo com uma velocidade, nós estamos sendo expostos a mudanças, né, continuamente, continuamente. Tem aqueles que todo mundo está sendo impactado. Uns são mais, outros são menos, mas todos são impactados na medida do possível, mas principalmente na medida em que eles se abrem para essas mudanças, né? Na medida que eles se propõem a entrar, a navegar neste mundo. Né? E eu acho que isso é um pouquinho, né? Quando a gente discutiu e quando a gente falou da ideia, né, de continuar o projeto do MiSupra, e aí a ideia era, ok, nós estamos suprindo, nós estamos passando informação, sim, mas o contexto mudou, né? A realidade é outra. E eu acho que essa dinâmica que a gente quer trazer quando nós renomeamos e nós vamos mudar, né, esse propósito daquilo que a gente fazia com o MiSupra, que era unicamente compartilhar conhecimento, né, era transmitir conhecimento, experiências, né, daquilo que a gente vivenciou, mas principalmente daquilo que está por vir, né, porque a gente tinha os convidados e conversava, mas agora na verdade é o seguinte, o que a gente tem que fazer para sobreviver nesse contexto, né, o que a gente tem que fazer para poder fazer com que a nossa realidade seja uma realidade que vá além do VUCA, seja mais que VUCA, né, e o que é mais que VUCA? Eu costumo dizer, olha, mais que VUCA é isso que nós estamos vivendo. Quem que diria que nós estaríamos numa situação dessa em agosto de 2020, quando nós olhávamos, vamos olhar dezembro de 2019, janeiro de 2020, né? Nós não tínhamos ideia, todo mundo achava que a quarentena ia começar, não, são 2 semanas, são 3 semanas, isso daí não é nada. No começo, na verdade, até muita gente minimizava muito o que estava acontecendo. E, de fato, nós aprendemos que é o contrário, né? Neste mundo aonde as coisas surgem, elas aparecem e elas vão embora na mesma velocidade em que elas nascem, né? É muito importante nós estarmos preparados, não minimizar,
mas eu diria, né, pelo que a gente conversa, é encarar, né? Como é que a gente encara, né? Se preparando para essa verdadeira muvuca. Eu acho que o brasileiro, o teu acrônimo muvuca, né, que é uma extensão, é uma continuação aí do VUCA, né, um aprimoramento do que foi o VUCA, mas o brasileiro já criou essa palavra muvuca faz tempo, né? Para a gente significa o quê? É muito pouco disso que nós estamos vivendo mesmo, né? Da bagunça, da confusão, né? Da desorganização, da desordem, né? Do caos, né? Isso tudo retrata um pouco do que a gente significa por muvuca aqui no Brasil, que no final das contas, na minha opinião, acaba caracterizando muito tudo isso que a gente vive. O único ponto é o seguinte: daqui para frente, eu acho que essa vai ser a condição, né? É assim que de fato a gente vai ter que entender, aprender e viver dentro dessa realidade, né? Então é isso. Eu acho que o mais que VUCA é o muvuca, né? E o muvuca nós vamos conversar um pouquinho agora para falar o que é, né? Como é que fica. E o mais que VUCA é como que a gente vive nesse mundo, né? Como é que a gente vive nessa realidade daqui para frente, de que forma que isso vai nos afetar em todos os sentidos, né? No sentido pessoal, no sentido profissional, no sentido do indivíduo, no sentido da família, enfim. Como é que isso nos impacta diretamente, né? Mas é isso, mas é legal. Tô gostando aqui do teu prosa com Bertaga aqui. Essa letra aqui tá lembrando Star Trek, hein? Você não é Star Wars, cara, mas você é mais Star Wars do que Star Trek, hein? O bate-papo, toda prosa, ela tem que ser informal, né, Grandino? Inclusive, eu não sei se você trouxe a sua caneca aí, mas eu tenho a minha caneca que, inclusive, eu ganhei do meu sobrinho, ó, a prosa com Bertagra, para tomar um chazinho, às vezes um café. Você tá parecendo o Jô Soares, cara. Tá ficando muito, Já me falaram. muito chique. E dentro dessa informalidade, o Grandini, que as pessoas gostam, né? Nós temos recebido aqui algumas. Porque não é um programa de entrevista, não é isso, é um bate-papo onde a gente transmite um pouco de conhecimento e compartilha esse conhecimento, né? E quando nós falamos em VUCA, ali no comecinho eu defini um pouco do VUCA, né? Que é volatilidade, que é incerteza, logicamente vem do inglês, então o U não bate com I e tal, a complexidade, a ambiguidade, né? Mas aí você veio com a história do Muvuca, né? Que tem o M e o U aí, que o M é de meaningful, né? Ou seja, que é algo que seja significativo, o U de universal, e até você já tocou no assunto, nós estamos vivendo no mundo da globalização, né? Um mundo globalizado, tudo isso é muito universal. Eu queria explorar um pouco contigo, o Grandini, o impacto, agora nesse comecinho, o impacto que as empresas recebem, né? Principalmente nessa. Porque quando a gente fala desses tópicos, desses itens, né, existe aí uma falta, uma dificuldade de se prever as coisas, né? Como é que você olha para essa volatilidade, incerteza, ambiguidade, complexidade, o que é significado, o que é global, o que é universal? Como é que você define isso rapidamente, Grandini? Olha, eu defino isso da seguinte forma, Paulo. Eu acho que o primeiro ponto, né? A gente tem que reconhecer, né? A gente não pode querer se enganar, né? A gente tem que reconhecer que a realidade em que vivemos é essa, né? E a gente não pode querer se enganar e tentar colocar um véu aqui na frente da realidade e falar que não, mas isso vai passar, não, mas isso é algo que vai durar até encontrarmos a vacina, não, mas isso é algo que tem prazo de validade. Não, eu acho que a primeira definição, né, eu defino isso como a condição em que vivemos e que vamos continuar vivendo daqui para frente e ponto, né? Quer dizer, esse é um mundo, de fato, onde a gente vai construir os nossos projetos, onde a gente vai viver, onde a gente vai apoiar os nossos propósitos, onde que a gente vai realizar os nossos sonhos, onde a gente vai construir a nossa história, né? E não dá nem para dizer que uns por mais tempo, outros por menos tempo, muito pelo contrário, porque tudo isso está trazendo para a gente até longevidade, né? Quer dizer, pô, a gente tem a perspectiva aí de passar por um bom tempo dentro desse contexto, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que é a realidade que vivemos, né? Eu acho que uma vez entendido isso, a gente começa, né, a tentar criar maneiras e meios de poder se preparar para viver essa realidade, como tudo na vida, né? Eu acho que não é diferente para mim, não é diferente para você, não é diferente para ninguém, né? Tudo aquilo que
a gente vivencia, que a gente experimenta, que começa a entrar dentro da nossa realidade, fazer parte do nosso dia a dia, né? O hábito vai nos criando, vai nos levando, né, a administrar isso de uma maneira onde a rotina ela passa a prevalecer. Qual que é o grande risco, né? O grande risco também é achar que exatamente porque você está vivendo nessa rotina que você não tem que fazer nada, né? Você se deixa levar, né? E aí é o segundo ponto, né? Acho que quem se deixar levar por esse mundo muvuca, a probabilidade de bater de frente, né? Como a gente dizia no nosso tempo, né? Com um fenemê, né? Bater de frente com o caminhão é muito grande, porque o estrago é muito grande. Em que sentido? Hoje a gente tem que entender que é importante a gente testar, é importante a gente tentar, né? E é importante fazer aquela questão da perspectiva da tentativa e erro. Só que o erro tem que ser pequeno, né? E o conserto tem que ser rápido, né? Então esse processo de feedback, né, contínuo, esse processo de autoconhecimento, né, de autoajuste, é que nos dá a condição básica de viver nesse mundo muvuca, né? Então, assim, e quando eu falo aprender a viver nesse mundo, é exatamente isso, é estar predisposto, né, a entender o seguinte, cara, é bem aquilo que a gente falava, o que nos trouxe até aqui não é garantia de que vai nos levar para o futuro, não vai nos levar para frente. Esse é o primeiro ponto. E segundo, não tem garantia, ninguém tem garantia alguma de nada, né? Muito pelo contrário, a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza de nada. E aí o que acontece? A gente precisa entrar nisso preparado, consciente, né? Mas principalmente entender o seguinte, o que nós vamos aprender e o que a gente vai ter oportunidade de desenvolver, coisas diferentes daquelas habituais que nós estávamos acostumados a fazer, vai ser tão grande, né, que esse que vai ser o grande prazer. Aí o pessoal fala assim, mas eu estou comparando com o quê? Está comparando com essa realidade que nós estamos vivendo da Covid, da pandemia? Não. Você mesmo falou, essa definição de mundo VUCA começou em 90. Então, quer dizer, cara, isso já é história, né? Então, assim, não é novidade, né? É a mesma coisa quando a gente fala, a gente tem falado bastante, a gente conversa bastante sobre isso, eu também tenho falado muito sobre isso, sobre a indústria 4.0, né? Quando a indústria 4.0 chega? Não tem quando. A indústria 4.0 já começou a se falar em 2012, 2014, começou de fato, 2016 já estava aí, e quem não está já está atrasado, porque 2030 vem a 5.0. Então, assim, as coisas, isso prova um pouco dessa mudança. E aquela perspectiva que eu te falei, daquilo que a gente imaginava que ia acontecer nesse ano, no começo do ano, para agora, em agosto, quando a gente vai olhar para trás e ver tudo que aconteceu, é um outro grande exemplo disso, né? Quando é que a gente imaginava, né, que quando acontecia alguma coisa 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás na China, né, e até chegar aqui, meu amigo, isso não vai chegar aqui, não, imagina. Olha a velocidade com que isso chegou aqui e olha a velocidade com que isso se alastrou no mundo. Isso é uma prova clara de que a gente tem que estar preparado para essas mudanças. E essas mudanças começam na gente, né? Então, isso, e para mim, acho que para fechar o terceiro ponto aí, é isso, né? A consciência que a gente tem que ter do lifelong learning, né? Do aprendizado contínuo. Né? A gente vai viver aprendendo, cara. Isso aí, eu acho que não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. E a predisposição tem que vir nesse sentido. Não, bacana, o eu acho que são esses 3 pontos, né? Eu acho que você usou alguns pontos aí que são fantásticos nessa nossa prosa, nesse nosso bate-papo aqui. Porque, na realidade, você falou da indústria 4.0, né? Nós vivemos nesse mundo 4.0, nós falamos de falta de planejamento, ou seja, existem... A palavra disruptiva é uma palavra que cabe bem dentro disso que nós estamos conversando aqui, né? Ou seja, há uma transformação nesse processo todo, existe um novo cenário. Nós, lá no Mensupra, a gente tratou de um tema, inclusive, chamado longevidade, né? Longevidade no sentido das pessoas se reinventarem, né? Apesar de que a palavra reinventar está ficando muito em moda, mas nós não podemos nos basear em experiências anteriores, né? Ou seja, tem alguns elementos aí que a gente precisa tratar com muito cuidado. Inclusive, eu estava falando na sexta-feira com uma pessoa que eu ia ter esse papo com você, né? Sobre o mundo VUCA, né? O MUVUCA. E ele falou para mim o seguinte: Paulo, seria muito legal se vocês comentassem, usando a sua experiência, a experiência do Grandini, que é um cara fantástico, vocês comentassem um pouco das competências das pessoas, né? Então, Grandini, nós vamos agora para um segundo tópico, e nesse segundo tópico nós vamos conversar sobre as competências necessárias
para a gente prosperar nesse mundo muvuca. Tudo bem? Fechado. Oi, Grandini, estamos de volta aqui para conversarmos sobre as competências necessárias para a gente se agigantar aí nesse nosso mundo VUCA, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas, principalmente feito mentoria, dado palestra, cursos, e uma das coisas que me chama a atenção é que as pessoas não estão realmente preparadas para enfrentar os cenários que existem por aí. Eu sempre digo para elas o seguinte: nós precisamos ter um conhecimento específico, mas, ao mesmo tempo, um conhecimento abrangente e holístico para poder fazer a diferença. E eu sinto que muita gente não está despertando para esse assunto. Hoje de manhã mesmo eu conversei com uma pessoa, um grande executivo, que falou que tem encontrado esses problemas na organização dele, né? E ele gostaria, inclusive, de saber como que ele trabalha isso, né? Ou seja, o mundo VUCA está aí, ele existe, né? Na sua opinião, Grandeiro, que competências ou o que a gente precisa tratar para enfrentar esse mundo VUCA aí? Olha, Paulo, eu acho que a grande característica que a gente tem que ter, e aí podemos usar, eu acho que várias palavras, né? Tem vários sinônimos aí para traduzir isso, mas eu acho que é a capacidade de insistir, né? A capacidade de perseverar, né? A capacidade de realmente buscar a mudança que você busca, ou buscar atingir a meta que você almeja, talvez de várias perspectivas e de várias formas diferentes. E muito provavelmente você vai atingir de uma maneira que você não achou que fosse atingir, né? Algumas pessoas chamam isso de resiliência, mas enfim, acho que também está tão batido a palavra resiliência, a gente está falando tanto sobre isso, né? Eu acho que perseverar, eu acho que é uma coisa importante, mas mais do que isso, eu acho que é propósito, né? Eu acho que a questão do propósito que te leva a insistir em algo e fazer com que você consiga alcançar o que você está buscando, né? O propósito que te move nesse sentido. Que está muito ligado com o M do Meaningful. Depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas enfim. Então, eu acho que a questão de perseverar, tentar, que é exatamente aquilo que a gente estava conversando. As variáveis mudam tanto, com uma velocidade tão grande, que você tem que ficar realmente a todo tempo fazendo correção de rota, né? Acerto de rumo. E se for uma pessoa que não está consciente disso primeiro, ela desiste, né? E tem muita gente que simplesmente fica pelo caminho, vai ficando pelo caminho. Então, eu acho que a perseverança ela vem muito nesse sentido, e a resiliência faz com que realmente ela tenha a capacidade de poder absorver isso no lado positivo, que é o lado do aprendizado. Por que isso serve? Isso serve para a gente aprender. Isso serve para aumentar, né, a nossa bagagem, né, o nosso conhecimento. Você tem que ser flexível, porque, na verdade, o que mais se exige hoje em dia é flexibilidade, né? De novo, eu acho que vai ficar muito aprendizado de tudo isso de 2020, né, para a humanidade, com o sentido das lições aprendidas, né? Acho que tá aí. Olha só a questão da rigidez, né? Quem falava que nunca ia mudar, quem falava que não quer fazer diferente, desculpa, né? Mordeu a língua literalmente, porque está tendo que rever muita coisa nesse momento, né? Então, acho que são poucas as coisas que vão ficar da mesma forma que eram, né, antes de fevereiro desse ano aqui, meu amigo. E mesmo assim, o que mudou é ruim? Eu não estou falando que é ruim ou que é bom, eu estou falando que mudou, né? E o que outro ponto para mim que é muito importante, a gente tem que ser otimista, ou seja, o que mudou, independentemente de ser ruim ou se é bom, vai ser para melhor, né? Porque quem falou que uma mudança dura é uma mudança ruim? Pelo contrário, às vezes a gente precisa sair da zona de conforto exatamente para poder aprimorar o nosso conhecimento, né? Por quê? Aí vem o outro ponto, né? A gente vai ter que ser multi-skill, a gente vai ter que fazer várias coisas, né? Ao mesmo tempo, né? Eu estava comentando até com você agora dessa atividade nova que eu estou fazendo, onde eu estou tendo a oportunidade de ver vários setores, várias áreas, coisas novas que eu nunca imaginava que eu ia ter que trabalhar nesse momento aí na minha carreira, e eu estou fazendo. E é sensacional, porque a hora que você entende, a hora que você persevera, né, e que você consegue criar e crescer em cima daquilo, para mim, é outro ponto que é a tua capacidade de adaptação, né?
Nós temos um amigo aí que fala que tem a terceira inteligência, né? A primeira é intelectual, a segunda é a inteligência emocional e a terceira é a inteligência da adaptação, que na verdade não é só adaptar, mas é absorver o que você aprendeu, se adaptar para aquele contexto e criar coisas novas em cima daquele contexto. Quem consegue fazer isso o mais rápido, né, é aquele que tem maior capacidade de adaptação. Eu acho que isso é outra característica que vai ser muito importante também. Então, acho que no final das contas, tudo isso aí vai nos levar, né, a se mover nesse mundo, né, nessa situação, nessa condição na qual vivemos ultimamente. Não, eu concordo com você. Existem alguns elementos aí que nós, até porque essa habilidade, essa capacidade da gente se adaptar, já que você falou aí da terceira inteligência, né? Essa capacidade de se adaptar, ela não é uma situação onde todos se encaixam, né? Tem pessoas que têm maior facilidade do que outras, maior habilidade do que outras para poder tratar esse assunto, principalmente quando a gente fala da volatilidade que nós temos pela frente, né? Ou seja, um mundo extremamente volátil, as coisas mudam a cada segundo, né? E isso, logicamente, a pessoa ela tem que ter um grau de autoestima elevado, né? Até para poder manter uma situação onde ela olha o mundo com outra face, ou seja, ela enxerga o mundo com uma característica e com uma visão diferenciada, né? Ou seja, colocando muito mais positivismo do que negativismo, em função das mudanças e das barreiras que são encontradas. Por isso que eu acredito que a palavra resiliência, embora ela tenha se tornado um jargão aí, né? Mas ela é muito forte nesse sentido, ou seja, as pessoas precisam. E cá entre nós, Grandini, você já mencionou sobre a pandemia, né? As pessoas precisam estar melhores preparadas. A gente tem um amigo comum, né, que é o Felipe Portoni, que diz o seguinte, que as pessoas, né, vão precisar de psicólogos depois que terminar esse negócio aqui, né? Então, ou seja, mais do que nunca, né, as empresas precisam dar condições aos seus funcionários e os indivíduos têm que saber o que procurar. Eu tenho lido um artigo de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que é bastante famoso, inclusive, nesse contexto empresarial, né? E ele fala que do mundo líquido, né, do futuro líquido, você também fala sobre isso, né? Ou seja, as situações, as relações, elas acabam se escoando, né, entre as mãos da gente de tal maneira que nós não conseguimos apalpar o nosso mundo como se apalpava 30, 40 anos atrás. Ou seja, as coisas vinham e permaneciam por um período. Hoje não. Hoje essas coisas, elas evoluem, né, dada ao contexto complexo que nós vivemos. E não tem muita resposta e muita explicação para tudo. Tem hora que você tem que tomar decisão e saltar para dentro daquele buraco, né? Não tem muito o que explorar. Mas está muito bacana, Grandini. Eu queria partir para uma outra situação agora, e nós falamos das competências das pessoas, e eu queria falar das organizações. Então, eu queria ir para um seguinte tópico, o tópico 3, onde nós vamos falar sobre como as organizações podem se preparar para o contexto do mundo muvuca. Tudo bem para você? Continuamos juntos, vamos lá, vamos embora. Oi, Grandini, estamos de volta aqui, né, com os nossos amigos para conversarmos um pouco sobre como as organizações podem se preparar para o contexto muvuca, né? A gente falou aí de alguns itens fundamentais, né? Esse mundo onde a cultura das organizações sofre um impacto significativo. Nós sabemos que organização compra organização, novos modelos são criados, indústria 4.0 com robótica, automação, inteligência artificial, o WhatsApp, Facebook, LinkedIn. Meu Deus, né? Nem vou para frente aqui. Imagine isso na cabeça de todas as pessoas que precisam conviver com isso, e muitas vezes não são os nativos digitais, né? Como nós somos os imigrantes digitais. Então, na sua opinião, meu caro amigo, como é aqui nessa nossa prosa que está muito gostosa, né? É pena que tem, né? Que tem tempo curto aqui para a gente conversar, mas como é que as organizações deveriam se preparar, Grandini? Paulo, eu acho que assim, você citou um amigo nosso aí, o Felipe, né?
Ele falou um termo que, na verdade, assim, me trouxe muito aprendizado, que é a questão da ressignificação, né? Eu acho que tudo vai ter que ser ressignificado. Por causa da quarentena? Não, não é por causa do Covid e esse, outra coisa, um novo normal, pelo amor de Deus, eu acho que não tem novo normal nenhum, eu acho que isso tudo, sabe, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, não está claro o que vai acontecer até o final do ano, então como a gente pode chancelar alguma coisa como nova, né? Então, de novo, eu acho que tudo isso, né, essa história que a gente vê, questão de polarização, né, direita, esquerda, branco, preto, certo, errado, zero, um, quer dizer, isso são, na minha opinião, por favor, né? Acho que são tentativas de tentar trazer uma conveniência, que é a nossa razão, né? Para tentar diminuir, né? A possibilidade de discussão que a gente tem sobre determinados temas, né? Sobre determinados assuntos, sobre determinadas situações. Eu acho que isso é algo, né? Que traz muito um pouco daquela realidade que a gente vem vivenciando e vivencia em muitas empresas, né? E vivencia dentro de condições de trabalho onde você tem que desenvolver os resultados, né? De fato, eu acho que o aprender, o ressignificar a forma como a gente busca, né, os nossos resultados e de que forma que a gente vai buscar esses resultados, primeiro, né, com a participação, com o envolvimento cada vez maior das pessoas e pessoas diferentes e cada vez mais críticas e cada vez mais qualificadas e cada vez mais preparadas para esse processo, né, vai ser a chave do sucesso que a gente vai ter que buscar dentro dessa situação. As empresas vão ter que começar a entender que não dá mais para falar que a probabilidade de acontecer um tsunami, né, é ínfima, né, que a probabilidade de um vulcão entrar em erupção no norte da Europa é pequena, e que imagina que você vai parar com o tráfego aéreo por um determinado período, que a possibilidade de vir uma pandemia, né, e parar o mundo, ela é muito pequena, nada é mais pequeno, né? Nada mais é ínfimo. E aí a gente vai ter que entender, na verdade, qual que é o nosso processo de fazer escolhas, que eu acho que é isso que começa a pintar aí como uma nova realidade. Então, tentar puxar para um lado para o outro, tentar polarização, tentar negar entendimento, tudo isso faz parte de um processo, né? Na verdade, de ressignificação de muita coisa para todos, e principalmente para as empresas, que eu acho que, no final das contas, acabam retratando as pessoas, né? As empresas são feitas de pessoas, então a gente tem costume de fulanizar a discussão, né? Não fulaniza não, né? Começa mudando você, né? Começa olha para você, depois você olha para fora. Então, isso é uma coisa que a gente fala muito, várias vezes, a gente já falou isso, pessoal, a empresa somos nós, né? Quando você tem a oportunidade de discutir, sempre vem na mesa aqui, poxa, mas a empresa, poxa, mas a empresa, né? Empresa, ela não é uma... Quem é a pessoa por trás da empresa somos nós. Então, a gente começa o processo de mudança. Eu acho que esse processo de mudança já está acontecendo e vai ser muito impulsionado agora por tudo isso que a gente vive vivenciando. E ele vai passar por uma situação onde a gente vai, de fato, né, ter que reaprender a fazer planejamento estratégico, né? Acho que fazer planejamento estratégico agora vai passar a tomar uma outra dimensão, né? Então, aquilo que era insignificante, na hora que você listava lá, né, quais são os riscos, né, que você vai colocar aqui para poder condicionar o desenho da tua operação, o desenho do teu processo, aquilo que pode causar uma disrupção, né, no teu negócio. Isso aqui a probabilidade é pequena, média, alta, vamos focar na alta. E a alta que a gente conhecia, o que era, né? Em São Paulo, enchente, vai encher a cidade para. Vai ter desvalorização cambial. Isso tudo, sabe, eram os grandes focos, né? Onde a gente colocava a atenção e tentava fazer planos de mitigação de risco. Hoje não. Hoje a gente vai ter que levar em consideração o imponderado e a gente vai ter que se aproximar muito da realidade, né? Daquilo que está sendo previsto, porque se tem outra coisa que a gente está avançando muito, na minha opinião, é na nossa competência, né? Na nossa capacidade, sim, de prever o futuro, né? Então, se a gente der uma olhada aí nos relatórios do Fórum Econômico Mundial de 2019, do começo do ano passado, ele falava lá da pandemia, né? Estava escrito lá, né? Então, assim, estava dito, vai acontecer em janeiro, fevereiro, não, mas falou que estava realmente numa situação em que estava muito próximo, né, que acontecesse nos próximos, no próximo período, né,
a situação que a gente está vivenciando. Então, assim, tem informação. Qual que é o problema? Tem muita informação. E aí também tem o problema do seguinte, como lidar com esse excesso de informação e como usar essa informação a nosso favor, não contra a gente. Então, eu acho que você cada vez mais buscar informação correta, informação segura, informação firme, né? Informação que foi elaborada, por exemplo, por grandes pesquisadores, por grandes centros, né? Por entidades que buscam, né? Essa visão de longo prazo, trazer essa ressignificação para você, e de que forma que essas tendências vão impactar a tua realidade, não passa a ser mais uma probabilidade, né? Você não vai fazer mais planejamento estratégico com base em probabilidade, você vai fazer planejamento estratégico com base em futuro e tendências, né? Que eu acho que é um tema que também a gente fala bastante, a gente diz bastante isso. Então, eu acho isso, estudar, estudar, estudar. E outra coisa, quando a gente olhar isso, a gente vai ver que tem um monte de coisa que a gente não sabe e a gente vai ter que reaprender. A gente vai ter que se preparar para isso e caminhar. A jornada vai ser essa, né? Eu acho que essa... É por isso que me marcou muito, né, essa palavra que o Felipe falou, ressignificação. Acho que isso tem esse impacto muito forte, né? Acho que é por aí, Paulo. Não, legal, Grandini. Eu acho que o termo ressignificação é um termo bastante cabível nesse momento aqui, né? E você lá no começo da sua conversa, você falou sobre o que está acontecendo na sociedade, nas comunidades e tudo mais, né? A intolerância, eu acho que tem sido um termo aí que tem sobressaído demais, e eu acredito muito dentro desse esquema de volatilidade, complexidade e tudo mais. Eu acredito no ser humano vencendo, desde que ele tenha a habilidade para tratar os diferentes cenários, né? As diferentes pessoas, conviver com isso. Eu acho que isso é fundamental. Não cabe, né? Não cabe polarização, não cabe. Dentro desse mundo não cabe, não dá. A gente tem que saber, porque se a gente vai para cá, amanhã nós vamos para lá. E não cabe isso, né? Não tem certo e errado. Tem essa condição na qual a gente vai ter que aprender a navegar. E não dá, né? A gente precisa parar com isso. Grandini, que eu tenho feito algumas postagens desde o começo da pandemia, né? Já são mais de 100 postagens que eu fiz sobre biografias de pessoas. E eu tenho trazido algumas biografias de pessoas lá do século XVIII, do século XIX, pessoas que viveram na época da escravidão, pessoas que saíram da agricultura, pessoas que foram imigrantes, lutaram para sobreviver, indianos, negros, escravos, imigrantes italianos, alemães e tudo mais. Foram pessoas que batalharam muito para poder vencer. Eu tenho aprendido muito com isso, e eu tenho recebido feedback das redes sociais sobre esses assuntos, e até nomes. Tem alguns que têm dado alguns, Paulo, escreve sobre essa pessoa aqui, porque essa pessoa fez a diferença, foi um líder fantástico e tudo mais. Então, eu acredito muito na geração do conteúdo e naquilo que você busca e crê, né? Por que eu digo naquilo que a gente busca e crê? Nós somos, o Grandini, eu gosto de usar uma frase, eu não sei se alguém já usou essa frase na vida, mas eu me coloco como inventor dela, né? Nós somos as nossas escolhas. Nós somos as nossas escolhas. Eu sou questionado por essa frase, mas aquilo que a gente escolhe para seguir, a pedra para remover, o caminho que você vai trilhar e tudo mais, ela depende de você. Ah, mas espera aí, eu não gostei do curso que eu fiz, o curso não estava legal, então eu saí e fui para outro. Tá bom, fez escolha, foi para outro. A empresa me demitiu, você fez escolha, você foi para aquela empresa. E a demissão foi uma consequência, mas você fez a escolha em algum momento. A escolha da família, muitas vezes, o nascer você não escolhe, mas o casar você escolhe. Entendeu? O não fazer o bem dentro da sociedade, o ser intolerante ou não, é você que escolhe. Então, são alternativas, e eu vou dizer uma coisa para você, porque eu te conheço como amigo e irmão, né? Vale muito mais a pena você fazer o bem, né? Em busca de algo interessante e preservador, que some a sociedade, a comunidade,
do que você fazer o mal e sentir que aquilo está ruindo, está provocando uma ruptura. E tem tantos por aí que, em busca de poder, de ganância, de dinheiro e tudo mais, não hesita em passar por cima de algumas pessoas, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem. Eu gostaria, daqui a pouquinho, de ouvir uma outra mensagem de você para a gente finalizar esse nosso papo aqui. Pode ser assim? Claro. Grandine, meu amigo, esse nosso bate-papo, essa nossa prosa aqui está fantástica. Pena que eu não posso te dar um abraço virtual, né? Que nem a gente fazia, aliás, um abraço físico, né? O virtual a gente pode dar aqui, né? Como a gente fazia lá no Messuta, era tão gostoso, né? Mas, E Grandine, tomava muito café, bom né? tomar café, né? Tomar café Eu conjunto, tomava um café, fazendo, viu? fazendo Aquilo me deu uma tintim, né? gastrite. A gente fazia tintim, né? Mas eu Aquilo queria me que deu uma você desse uma gastrite. mensagem final, Grandine. Eu queria que você desse uma mensagem final, enfatizando algumas coisas, bem rapidinho, para os nossos amigos aí, porque vai ficar uma mensagem muito bonita nessa prosa convertida. Obrigado. Você está me jogando um peso muito grande, Paulo. Assim, eu acho que, na verdade, antes de mais nada, antes de mais nada, de novo, né? Parabéns pela iniciativa. Acho que vindo de você e com o teu propósito de vida, com a forma como você lida com o conhecimento e a forma como você realmente faz questão para que com que esse conhecimento chegue na maior quantidade possível de pessoas, né? Visto tudo aquilo que a gente vivencia, sabe, te conhece, como você mesmo disse, né? Também te considero um irmão de tanto tempo e de tanta coisa que a gente já fez juntos aí, então a gente sabe muito bem aí o que tem por trás daquilo que você se propõe a fazer, né? E a gente sabe muito bem que as pessoas tá sempre acima de tudo. Acho que você estava falando agora da história do fazer o bem, né? Fazer o bem pelo bem e uma outra coisa, né? É exatamente o que você falou. Às vezes você acha que se você se eximir, né, de fazer o mal, você está fazendo o bem, né? Falei, então assim, na verdade, para fazer o bem, né, não adianta não praticar o mal, né? Você tem que fazer o bem, né? E isso eu acho que é muito importante. E dentro desse contexto, o bem a gente leva para a dimensão que a gente achar mais conveniente, mas eu acho que é muito importante a gente entender o papel do líder daqui para frente, né? Acho que o papel da liderança vai ser fundamental nesse sentido. E o que é fazer bem, né? Liderança, né? O que é fazer bem para a tua equipe, né? Realmente ajudá-los e, de fato, assumir o teu papel de facilitador, né? Eu costumo brincar, eu gosto muito de fazer a analogia do limpa-trilho, né? Que é o líder limpa-trilho, né? Eu acho que é exatamente aquela função do limpa-trilho, né? Eu acho que tem que ter um líder sentado lá na frente do trem, tirando todas as dificuldades da frente, né? Porque a performance da tua equipe, né, vai ser o resultado da performance da sua equipe vai ser diretamente proporcional à quantidade de resistências que você tira da frente dela, porque performar, ela performa em competência e capacidade, julga-se e supõe-se que tem. Então, você tem lá uma capacidade de fazer, uma capacidade de executar, e você tem as dificuldades, né, encontradas na frente. A resistência que você tem, que você gasta essa tua competência para suplantar dificuldades, ou seja, que você tem uma performance menor ou maior. E aí eu acho que é o papel do líder daqui para frente, principalmente nesse mundo que a gente faz, realmente fazer esse papel de tirar da frente as resistências, fazer com que elas minimizem o máximo possível o impacto sobre a tua equipe, qualificar, trazer a questão do aprendizado dos times, né, da inovação aberta, do trabalho, onde realmente você possa agir transversalmente sobre determinados assuntos e fazer com que as pessoas vivam nessa situação. Eu acho que aprendam a viver nessa situação é o papel do líder. Então, a mensagem que eu deixo é uma mensagem de otimismo. Eu espero que realmente fique claro de que tudo isso está servindo para a gente melhorar, porque eu acredito muito nisso, por vários credos e por várias situações. Nós não estamos passando por isso à toa. Isso realmente, como a gente falou agora há pouco, né, tem que ter um significado, mas mais do que um significado, uma ressignificação em muita coisa, e a gente vai aprender. E a gente vai sair bem melhor do que como a gente começou, e a gente tem que querer, né? E como você mesmo disse, né, olhar para dentro e começar a mudança dentro de você. O resto é consequência. O resto a gente enfrenta. Bacana, meu amigo. Muito legal, uma mensagem inspiradora, né?
E Grandini, saiu a 4ª edição do livro aí, Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, que você fez a apresentação e o nosso caro amigo Orlando Fontes fez o prefácio, né? Já está lá na Amazon, já está na Saraiva. Felizmente, semana passada saiu o livro Capa Azul, muito legal. Nós tivemos muito retorno das pessoas nas redes sociais aí, milhares, posso dizer, dezenas de milhares de pessoas, né, falando sobre o livro. Isso é muito legal. Esse é o nosso legado. Esse é o nosso legado para a sociedade. E vai preparando a caneta aí, porque eu já comprei alguns para você autografar para mim, porque tem alguns amigos que vão ganhar seu livro de presente aí. Opa. Vai preparando, vai enfiando ela aí que eu vou mandar para aí. Eu vou mandar entregar na sua casa, você já autografa e depois você me manda de volta aqui para casa. Bacana, bacana. Vamos sim. Grandini, para o infinito e além. Um abração. Sempre. Que a força esteja conosco. Abraço. Grande abraço. Para você, fica bem, se cuida aí, tá? É isso aí. Até mais. Tudo de bom. Um abração para a família. Tchau. Tchau, tchau.